grande ideal do Império da Rússia não terminou na frente ucraniana, mas nas florestas de Leningrado. Nos últimos dias, 9 prisioneiros enviados para a frente ucraniana mataram seus guardas e fugiram para a floresta. Esta não é uma simples fuga. Este é um anúncio de que as prisões da Rússia, seu maior recurso militar, estão prestes a explodir. Porque mesmo para os prisioneiros, fugir para a floresta é mais seguro do que lutar por Putin. Olhe para as imagens. O homem de frente para Putin é o chefe do Serviço Penitenciário Federal da Rússia. Então, por que o homem mais poderoso da Rússia teve que sentar-se diante das câmeras com o diretor do serviço penitenciário? Porque a maior fonte de suprimento militar do país agora são as prisões, e essa fonte está fora de controle. A mensagem que Putin queria transmitir com essas imagens era que tudo está sob controle. Mas a realidade nos atingiu em cheio, com uma revolta horrível vinda do fundo do sistema. Vladimir Putin prometeu vitória ao seu povo. Rus, mivoujemo za slavu Rossii, tak było toді. Mas ele os enviou de volta milhares de pessoas que se tornaram bombas sociais prestes a explodir, veteranos. Esses homens voltaram para casa, mas não como heróis. Eles voltaram com uma identidade completamente diferente, como Frankensteins. Isso não é um telefone, é um 23º ano. Agora, este vai ser um tópico controverso, e eu não me importo se o YouTube não o promover. Vou expor a verdade de qualquer maneira. Tópicos controversos como este acabam sendo suprimidos pelo algoritmo, exceto quando você força o algoritmo a promovê-lo clicando no botão de curtir. Obrigado. Falando russo. Eles não têm medalhas, apenas traumas profundos e uma raiva incontrolável. Essa tensão é sentida desde as ruas de Moscou até as aldeias da Sibéria. Aqueles aclamados como heróis agora ameaçam a segurança de suas próprias famílias. As estatísticas agora pintam um quadro sombrio que é motivo de preocupação. Um monstro criado pelo Kremlin quebrou suas correntes e agora está destruindo a casa de seu criador, a sociedade russa, de dentro para fora. Esta fuga da prisão desencadeou uma escassez de soldados no exército. O exército caiu em um desespero inimaginável para superar a crise de mão de obra. Agora, até cidadãos russos mentalmente deficientes e analfabetos estão sendo enviados para a linha de frente. Isso não é apenas um fiasco logístico, significa guerra civil para o regime. O mito da Rússia de mão de obra inesgotável foi destruído. Há agora uma onda de rebelião que vai das linhas de frente até São Petersburgo. A mulher nas imagens é Lyudmila Vasilieva, 83 anos. Ela nasceu em 22 de abril de 1941, durante o cerco de Leningrado. Ela passou toda a sua vida em São Petersburgo. Ela é uma mulher que deveria ser a figura mais sagrada na narrativa de patriotismo de Putin. Ela é uma figura que Putin deveria ter declarado heroína e destacado na TV. Então, o que aconteceu? Lyudmila Vasilieva foi à praça do palácio com um cartaz anti-guerra na mão. A polícia prendeu esta mulher de 83 anos. O Kremlin teve que prender sua própria heroína para silenciá-la. Este incidente é um desastre para a narrativa do Kremlin. Uma figura que sobreviveu ao cerco e serviu à indústria de defesa deveria ser um símbolo de patriotismo. Em vez disso, ela está gritando que a guerra de Putin é traiçoeira. Este é um ato que mina a frente ideológica, que deveria ser o bastião mais forte do regime. Este pesadelo no qual Vladimir Putin aprisionou seu próprio povo, agora está arrastando todo o país para o caos. A doutrina militar da Rússia baseia-se em continuar a alimentar a linha de frente, independentemente do custo de perder centenas de milhares de soldados. No entanto, este sistema implacável transformou-se agora em um mecanismo autodestrutivo. No centro deste colapso está o sistema de recrutamento forçado, que entrou em vigor após o recrutamento voluntário ter sido interrompido. Com os números de recrutamento mensal caindo para centenas, os bônus de assinatura desapareceram e os salários foram reduzidos. O Kremlin recorreu aos seus recursos mais sombrios para alimentar a guerra na linha de frente. Desde 2022, entre 140 mil e 180 mil prisioneiros foram libertados para lutar. No entanto, o mito de que essa fonte era ilimitada foi destruído por um incidente chocante na região de Leningrado. 9 condenados mataram seus escoltas enquanto eram transferidos para a Ucrânia e fugiram para a floresta. Um prisioneiro tinha 3 caminhos diante dele. Cada um estava marcado pela morte, medo e desespero. O primeiro caminho era permanecer na prisão, apodrecer atrás de paredes de concreto por 10 a 15 anos, mas pelo menos com uma chance de sobrevivência. Havia frio, fome e opressão, mas comparado às linhas de frente, essa era a opção menos arriscada. O segundo caminho era ir para as linhas de frente.
sendo conduzido por Wagner ou pelo exército através dos corredores da morte, que se estendem de Kharkiv a Avdiivka. Isso significava morte quase certa, com a possibilidade de ser baleado pelo seu próprio homem atrás de você antes da bala inimiga. O terceiro caminho era escapar, se necessário, eliminando o guarda. Era de alto risco, mas era o único caminho para a liberdade e para permanecer vivo. Era também a rebelião mais dura e desesperada contra o sistema. Os prisioneiros viam matar o guarda como uma opção melhor do que entrar na máquina de morte. Isso mostra que o sistema prisional deixou de ser a fonte mais crítica de soldados do regime e se tornou uma fonte de instabilidade interna. A autoridade do regime foi reduzida a zero, mesmo atrás das paredes mais seguras. Essa situação não passou despercebida por Putin. Como aponta a Nexa TV, não é coincidência que Putin se reuniu com o chefe do Serviço Penitenciário Federal e relatou que mais de 90% dos prisioneiros estão agora trabalhando. Claro, esse trabalho nada mais é do que ir para a frente nas unidades Storm Z. Quando o número de voluntários e mercenários chegou a centenas, as autoridades russas foram forçadas a mudar de tática. Conscrição forçada. Um jovem de 19 anos, recentemente capturado na Ucrânia, disse aos interrogadores que, com pouco tempo restante de sua sentença, investigadores russos, de repente, adicionaram acusações fabricadas. Diante da ameaça de anos adicionais de prisão, ele foi forçado a assinar um contrato militar. Os serviços de inteligência ucranianos relatam que mais de 100 sentenças impostas à força foram executadas apenas na primeira metade de 2025. Os prisioneiros enfrentam a opção de assinar ou apodrecer, com acusações fabricadas e limitados a apenas 3 litros de água por semana. Esta crueldade é a maior pressão que uma nação pode exercer sobre seu próprio povo. Esta situação mostra o quão desesperado Putin se tornou contra seu próprio povo, forçando-o a recorrer a métodos desumanos. A opressão dos recrutadores militares russos tornou-se agora uma fonte de instabilidade interna, não apenas nas linhas de frente, mas até mesmo nos cantos mais remotos e vulneráveis do país. O colapso de um regime não é medido apenas por números econômicos ou perdas nas linhas de frente. O maior colapso é o colapso da narrativa. É a perda de sua base moral. Quando examinamos a anatomia desta catástrofe social, o que emerge não é uma cadeia de coincidências, mas um projeto de engenharia de destruição friamente elaborado pelo Kremlin. Tudo começou com o infame Projeto K, ao qual o exército russo recorreu para atender às suas necessidades de mão de obra na Ucrânia. Vladimir Putin e a liderança da Wagner da época abriram prisões russas e convocaram pessoas condenadas por crimes graves e aquelas com histórico de violência para servir sob a bandeira do patriotismo. Militares ucranianos. Pessoal, este não foi um processo de recrutamento padrão. Foi um processo de equipar os elementos mais perigosos da sociedade com recursos do Estado. É precisamente aqui que encontramos a realidade enfrentada pela Rússia. Esses homens são Frankensteins criados pelo sistema. São indivíduos reunidos das circunstâncias mais difíceis, que estiveram em zonas de conflito intenso e agora lutam para se adaptar à vida civil. De acordo com dados das Nações Unidas, somente em 2024, mais de 170 mil condenados se juntaram ao exército com a promessa de liberdade. Este número é maior do que o exército total de muitos países europeus. Mas o verdadeiro problema é que esses homens não estão passando por um processo de reabilitação, mas sim de deformação. Lançados no meio dos combates mais intensos na linha de frente, esses indivíduos transformaram a violência em um reflexo para sobreviver. O uso da força deixou de ser um crime para eles e se tornou a única maneira de sobreviver. Agora esses homens estão voltando, e a única coisa que trazem consigo é o hábito da violência sem limites das linhas de frente. Nos últimos 3 anos, quase 1.000 soldados russos que retornaram da frente foram acusados de assassinato ou agressão agravada resultando em morte. Análises dos meios de comunicação independentes, Verstka e Novaya Gazeta, revelam a devastação causada por este retorno. Nos últimos 3 anos, soldados russos retornando da Ucrânia causaram a morte ou ferimentos de mais de 1.000 pessoas dentro das fronteiras da Rússia. Este número não é uma simples estatística legal. É o custo de uma crise social que começou dentro da Rússia. Das 551 mortes registradas, 274 foram assassinatos diretos e 163 foram mortes resultantes de ferimentos graves.
e mais da metade dos autores desses assassinatos são ex-condenados que Putin libertou da prisão, declarando-os heróis. O Estado libertou alguém com um histórico de crimes graves, ensinou-o a usar uma arma e depois o colocou de volta em uma sociedade indefesa. Isso é um colapso sociológico. O perfil desses Frankensteins explica por que a sociedade russa está em estado de pânico. Soldados falando no documentário do Novaya Gazeta, Meus Amigos Indesejados, descreveram-se como zumbis. Quando esses homens retornam à vida civil, eles não conseguem realizar funções humanas normais, como ir trabalhar de manhã, comer com suas famílias ou ir ao mercado. Suas mentes ainda estão nas trincheiras lamacentas de Bakhmut ou Avdiivka. Ao menor som, ao menor argumento, os reflexos de matar das linhas de frente entram em ação. Um soldado confessa no documentário: "Você pode deixar a guerra, mas a guerra nunca te deixa. Aquela coisa dentro de mim quer constantemente matar alguém." Esta confissão é a expressão mais clara do risco nas ruas da Rússia. Esta onda de violência não é apenas um aumento refletido nos registros policiais. É uma mudança na estrutura da sociedade russa e o desencadeamento do que definimos como um efeito de terceira ordem, colapso demográfico e social. Nas aldeias e cidades da Rússia, a pessoa ao lado tornou-se uma fonte de preocupação no bairro. A ameaça que antes vinha de criminosos, agora vem de indivíduos que são honrados pelo Estado e convidados a falar em escolas. Esta situação destruiu a percepção da realidade pelo povo russo. A quem você pode reclamar? Se a pessoa que o ameaça é um veterano protegido por imunidade, o sistema legal é impotente. Imagine o seu bêbado médio também tendo uma ou duas granadas no bolso. Sim, esta é a Rússia hoje, com tropas retornando da linha de frente aparentemente propensas a confundir a própria sogra com um inimigo escondido nas trincheiras. Na Rússia, uma discussão familiar comum costumava terminar com palavras. Agora, no entanto, munições perigosas e armas não licenciadas estão presentes nas casas. Quando álcool e trauma se combinam com equipamento militar, cada apartamento se torna uma zona de risco potencial. Mulheres e crianças já não se sentem seguras em suas próprias casas. Elas ficam ansiosas ao ver o vazio nos olhos de seus pais. Este é o momento de colapso para a família, a base da sociedade. Neste ponto, o conceito de geração perdida torna-se um cenário de estrangulamento para a economia russa. Enquanto Putin promove valores familiares, essa massa traumatizada que retorna da frente está danificando a estrutura familiar. Dezenas de milhares de homens propensos à violência e incapazes de trabalhar tornam-se um fardo em vez de uma força produtiva para a economia. Os empregadores não querem contratar um ex-presidiário que pode ser perigoso em uma crise. O mundo empresarial russo evita essa força de trabalho arriscada. Como resultado, essa multidão recorre a atividades ilegais. A situação é particularmente grave nas áreas rurais. Ex-presidiários que retornam às suas aldeias exercem pressão sobre a população local. Em muitos casos, quando esses indivíduos cometem crimes, em vez de serem presos, exigem ser enviados de volta ao serviço e o sistema permite isso. Este sistema de porta giratória lhes dá uma sensação de imunidade. Quando um crime é cometido, o perpetrador é reintegrado sob o pretexto de defender a pátria. Este ciclo gera uma raiva silenciosa em relação ao Estado entre as famílias das vítimas. Os casos envolvendo mulheres são o lado mais sombrio desta onda. A crise de mão de obra na Rússia não se limita ao recrutamento forçado de prisões. Esta crise se transformou em um colapso moral e um fiasco logístico desumano. Esta seção é a prova mais dolorosa e clara de quanto Putin valoriza a vida humana. Pesquisas do The Telegraph revelaram que a Rússia até enviou soldados física e mentalmente deficientes para a linha de frente. Semyon Karmanov era um homem de 27 anos que era analfabeto e havia sido diagnosticado com distúrbios comportamentais significativos na infância. A comissão médica da prisão o classificou como categoria A e o considerou apto para o serviço militar. Ele recebeu uma carteira de motorista militar. No entanto, sua mãe diz que ele nem sequer sabia dirigir um carro. Pouco depois, ele foi baleado na cabeça e morto na linha de frente. Alexei Vakhrushchev era um jovem de 22 anos que passou a maior parte de sua vida sob cuidados psiquiátricos. Apesar de ser considerado inapto para o serviço militar, ele foi forçado pela polícia a assinar um contrato militar. Volkov Oleg Vladimirovich também foi diagnosticado com um transtorno psiquiátrico quando criança, mas quando foi pego por roubo, foi forçado a assinar um contrato militar.
Um especialista militar ucraniano afirma que esta situação é bastante sistemática e que a Rússia, devido à sua necessidade de mão de obra, é forçada a recrutar seus cidadãos independentemente de sua saúde e deficiências físicas. Enviar esses soldados para a linha de frente não é apenas um desastre ético, mas também um suicídio militar. Essas pessoas não podem ser treinadas ou integradas em unidades de combate. Elas são itens descartáveis usados para esgotar a munição da Ucrânia. O coronel Oleksandr Zavtonov chama essa situação de tática de canibalismo. A Rússia não mostra restrições quando se trata de vida humana. Para o mundo civilizado, isso parece canibalismo, mas para os russos, tornou-se uma forma normal de travar guerra sem consideração pela vida humana. Esta imagem revela não apenas a magnitude das perdas na frente, mas também o profundo colapso logístico do exército russo. A proporção de baixas da Rússia no campo de batalha é de aproximadamente 1 para 1,3. Ou seja, para cada 10 soldados feridos, 7 a 8 são salvos, enquanto 4 a 5 perdem suas vidas. Isso é extremamente anormal pelos padrões de guerra modernos. Em exércitos avançados, essa proporção resulta em um alto número de feridos e um baixo número de mortes. Quando o sistema médico funciona rápida e eficazmente, soldados feridos sobrevivem, as perdas são minimizadas. Então, por que essa proporção é tão mortal no exército russo? A razão está em 3 inadequações logísticas e estruturais fundamentais. Os helicópteros, ambulâncias blindadas ou cadeias de evacuação organizadas necessárias para transportar soldados feridos das linhas de frente para áreas seguras quase nunca estão operacionais. Muitos soldados esperam horas no chão, sangrando até a morte. Frequentemente, a única coisa que eles esperam é a morte. A falta de hospitais de campanha, equipes cirúrgicas móveis ou suprimentos de primeiros socorros impede que até mesmo as intervenções mais simples sejam realizadas. Até os procedimentos mais básicos para salvar vidas, como estancar sangramentos, aplicar um torniquete ou administrar tratamento para choque, não podem ser realizados. A realidade mais assustadora é esta: o exército russo não está nem disposto a resolver esses problemas. Em vez de estabelecer um sistema de evacuação, fornecer apoio médico e investir na vida humana, substituir os mortos por novos recrutas é mais econômico para o Kremlin. A maioria dos soldados mortos poderia ter sido salva com uma intervenção simples no momento certo. Mas na Rússia, o valor da vida humana é baixo. Dentro do exército, é quase zero. A escala de perdas nas linhas de frente já não é uma estatística abstrata. Evidências físicas deste desastre estão surgindo por toda a Rússia. Pokrovsky não se tornou um símbolo de vitória para a Rússia, mas sim uma máquina de morte. A Rússia perdeu 25 mil soldados apenas em outubro, com base apenas em filmagens confirmadas. Estima-se que o número real seja de até 28 mil. Isso significa uma média de 35 soldados perdidos por hora pelo controle de uma pequena cidade. Isso significa perder mais de meia pessoa por minuto em uma guerra sem lógica estratégica. A cegueira logística e tática por trás dessas perdas mostra que a estrutura de comando de Putin também está podre. A confissão de um soldado russo, lutando em Chasiv Yar, que diz que sua unidade perdeu mais de 90% de sua força, é chocante. Eles contratam pessoas que não sabem nada, gastando milhões para recrutá-las. Elas chegam e morrem imediatamente. Este é um ciclo de desperdício. Milhões de rublos gastos em treinamento, bônus de assinatura e salários são diretamente convertidos em desperdício militar quando esses soldados morrem imediatamente na linha de frente. Isso é prova de como os recursos limitados que Putin gasta para alimentar sua economia de guerra são desperdiçados devido à estupidez e crueldade de seus próprios comandantes. Além disso, esse erro está sendo repetido. Uma unidade é destruída e outra segue o mesmo caminho com o mesmo sistema de armadilhas e a mesma estupidez. Putin está lutando enquanto seu próprio povo vê a verdade. Este pode ser o capítulo final de sua carreira política. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.